boa tarde ou boa noite, não sei. Eu tinha pensado uma coisa parecida com Cida, de pegar realmente mais do que poemas meus, pegar alguns textos que para mim foram assim germinais, né? Aqueles textos que para mim foram importantes. Eu estava conversando com Cida, né? Inclusive que quarta-feira vai ter o lançamento do livro de Cida, que vai ser na concorrência, né? Na Poti, ali do outro lado do Rio. E aí ela me chamou para ler, porque vai ter uma homenagem, né, aos poetas dos anos 80, que na verdade faziam a cena e que fazem, alguns ainda fazem, né, e que estão nessa memória nossa. Eu estava dizendo para ela eu disse para ela que o livro que eu li, assim como ela disse que teve o Cordel, né, que foi meio que o primeiro contato, eu não sei se foi o primeiro contato, mas foi o poema, assim, foi o livro que eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei, o livro de poesia que eu comprei. Eu sempre ia para a biblioteca de Afogados para ler. Tinha a dona Marleide, que era uma vizinha que trabalhava na biblioteca de Afogados, e de vez em quando à tarde eu pedi para minha mãe para que ela me levasse. Ela voltava para almoçar e ela me levava, e eu ia para a biblioteca de Afogados para ficar lendo. Isso eu devia ter, sei lá, não sei, uns 9 anos. Mas aí depois, pela data aqui é 94, pelo menos, eu comprei esse livro. Foi o primeiro livro que eu comprei. Tem até o cilindro da Livro 7, né? Foi Dose Dupla, que é de Francisco Espinhara e Jorge Lopes. E eu não fazia a menor ideia de quem era Francisco Espinhara, nem Jorge Lopes. E aí o primeiro poema desse livro foi o poema que diz assim: é isso, é isso. Quero as manhãs incendiadas, o resto do dia diabo aceso, as cabeças das mães degoladas, o monge da paz num poço preso, que despenquem das varandas flores de bálsamo perfumadas, venham ungidas de lavanda as faces das crianças maceradas, que o golpe destro do punhal esfrie o sabor da língua, as vísceras deixemos ao chacal, ou morram mesmo a míngua, que o ódio atropele o amor, que não se dê a paz morada, que o mundo seja um barril de dor a rolar incessantemente pela escada. Black Sabbath, de Chico Espinhar. Aí eu disse, não, foi isso. Quando peguei esse texto aqui, é o primeiro poema que eu li, eu disse, não é possível. E Cida estava falando, né, dos clássicos, né, da leitura dos clássicos, não sei o quê, que todo mundo passa por isso, todo mundo passa por Olavo Bilac. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu estudei em colégio do Estado. Quando estudar em colégio do Estado já não era nenhum motivo de orgulho para ninguém. E eu vou confessar uma coisa aqui pela primeira vez, talvez. Eu nunca tive uma aula de literatura na minha vida. Eu nunca tive uma aula de literatura, porque era aula de português, o professor trabalhava com gramática, né? Regência, não sei o que tal. E quando ele dava aula, na verdade, mas eu nunca tive uma aula. Eu não sei como é uma aula de literatura, assim, a não ser o fato de eu ter tido aula de literatura na faculdade, muito tempo depois. Mas assim, essas leituras básicas, né, que todo mundo deveria ter e tudo mais, eu não tive, assim. Então era muito pelo procurar, pelo ir atrás, talvez por não ter tido essas leituras básicas, né, essa lacuna de formação. Eu tive que ir, não pode ser aqui. Eu tive que ir atrás daquilo que eu gostava mesmo e que não tinha muita referência. Aí esse segundo livro que eu trouxe aqui é um livro que eu achei no lixo. Eu trabalhava no centro da cidade, né? No comércio. Comecei a trabalhar bem cedo, ainda adolescente. E aí, uma vez eu estava passando perto de um lixo, eu vi um monte de livros. Aí eu parei, eu trabalhava no bairro de São José. E aí eu parei, eu achei esse livro. E aí, o título desse livro... Eu achei 2 livros nesse dia. Esse foi um, e o outro foi uma coletânea de Fagundes Varela, uma edição de 1897, no lixo. Depois eu dei essa antologia, eu dei para Anco Márcio. Eu achei que estava em boas mãos. Eu cheguei e disse, Anco, tome essa antologia para você. Aí foi esse e esse aqui. Esse era de Elber Oliveira de Melo.
e o nome do livro era O Sono do Seixo. Quando eu vi esse título, eu disse, como é O Sono do Seixo? Isso eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. Aí o poema O Sono do Seixo, eu fui procurar depois. É assim. Imagina-te um seixo, um branco seixo, desses que os rios possuem em suas águas imprevisíveis, branco e redondo, liso em sua nudez de muitas águas, limpo e puro, sem limo que o esverdeie. A sentir a friagem das águas puras, a explorar em sua nudez, a olhar os peixes coloridos e floridos de escamas azuis, que estabanadamente caminham. Chão liso seria o teu leito, de areia macia e quase branca, onde tua cabeça dormiria, o sono tranquilo dos seixos. Imagina-te um seixo, um branco seixo. Estava no lixo. Aí nessa questão de procurar muito a literatura, como eu não tinha tido essas aulas, né? Eu ia muito, na época eu trabalhava no bairro de São José, e eu ia muito para a biblioteca do Sesc. Depois, no começo, a primeira biblioteca foi a biblioteca de Afogados, depois a biblioteca do Sesc. E aí na biblioteca do Sesc eu comecei a ler muito prosa. E aí foi quando eu percebi, talvez, que a poesia não cabe no poema. A poesia está em outros espaços, né? E aí eu comecei a ver também que, quando eu leio prosa, assim, o que me pega é a primeira frase do cara. Se o livro não tiver uma primeira frase impactante, para mim não interessa muito. Com raras exceções aconteceu de o livro engrenar depois, tipo a Valovara, de Osman Lin, mas que é um livro que você vai engrenar lá na página 80 e alguma coisa, que você começa a entender a lógica dele e tal. Mas esse livro aqui, os dois que eu vou colocar na sequência, são livros que, quando eu li, assim, não, a poesia não cabe no poema. E esse começo aqui, que todo mundo, acho que todo mundo não, mas muita gente vai conhecer. Eu tive o primeiro contato com esse livro na biblioteca do Sesc. Outra vez nessa minha procura, porque eu não tinha professores de literatura. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre, abaulado marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. Esse é um dos começos de livros mais fantásticos para mim, que é da Metamorfose, de Kafka. Eu ia trazer ele também. Pois é. Não, assim, quando eu sempre digo para os meus alunos que é um crime que se faz, na verdade, quando se dá aula para adolescentes e começa, no primeiro ano, a trabalhar com o barroco. Não por conta do barroco, mas é porque eles não estão preparados para entender o barroco naquele momento. Aí depois você força o cara a ler Machado de Assis quando ele não está preparado para entender as sutilezas de Machado de Assis. Você tenta empurrar Álvares de Azevedo quando ele ainda não entendeu, talvez, as sutilezas que tem na virgindade de Álvares de Azevedo, aquele discurso que, se você se trabalhasse de outra forma, em vez de se preocupar em colocar em caixinhas, ele se identificaria muito mais. Eu digo para eles, você quer um livro para entender melhor o sentimento de inadaptação, de não pertencer a algum lugar, de não se entender como parte do mundo, que é uma coisa tão natural para adolescente. O livro perfeito para isso é esse aqui, A Metamorfose. Esse livro não é sobre insetos, né? Esse livro é sobre não se sentir pertencendo a algum lugar. E o adolescente passa por isso, né? Se você de repente apresentasse esse livro, seria muito mais impactante na vida de um adolescente do que assim, se preocupar em colocar a literatura em caixinhas.